É isso aí, galera. Nós estamos de volta aqui no nosso Manhã Pestalozziana, na Rádio Web Pestalozzi de Teixeira de Freitas. Um dia assim nublado, meio friozinho, chovendo um pouquinho. Já falamos aqui com a Laís Porto, ela fonoaudióloga, que fez uma entrevista maravilhosa com a gente. E hoje, nessa terça-feira, gente, olha, essa data para mim vai ficar marcada. Terça-feira, 22 de novembro, vamos ter duas maravilhosas entrevistas. Eu falei para vocês, né? Nós temos novidades. Agora eu estou com quem? Agora eu estou com a Kátia Aslene. Ela é professora, educadora de artes, da área de artes. E eu, né, sou suspeita para falar sobre isso, né, Kátia? Já me conhece. E nós vamos bater um papinho com a Kátia. Eu vou falar para você a mesma coisa que eu falei para a Laís. Não é uma entrevista, vamos conversar, vamos bater um papo. Vamos falar sobre o Mutirô, vamos explicar o que é o Mutirô, vamos perguntar o que está acontecendo. Para começar, Kátia já esteve aqui na nossa rádio outras vezes, mas eu queria que você falasse um pouquinho do seu trabalho. Você estava falando aí agora das suas turmas, do que você faz. Fala isso aí de novo, Kátia, que é interessante, viu? Isso, bom dia. É um prazer estar aqui. Eu venho aqui já algumas vezes. Já vim aqui, tive o prazer. Fico nervosa ainda. Quando você falou bate-papo, eu falei assim, dá uma descontraída. Você é de casa, né? Moça. Mas assim, a minha formação, eu sou arte educadora, sou pedagoga também. Uhum. Mas tem um curso que é do meu coração, que é o de arte. E com especialização em arte e educação, história da arte, arte-terapia. Mas eu sempre, desde pequena, fui muito ligada. Eu estava falando com você do meu pai, das proibições de pai, com eu fazendo teatro, algumas coisas assim. Mas eu lembro, outro dia, um rapaz postou uns quadros que tinham nas casas antigamente. É Jesus, a palavra antigamente dá uma, né? Mas assim, há um tempo atrás. Tinha uns quadros com dinossauro, uma menina do olho azul que olhava para né? Assim, você olhava, como se fosse a Mona Lisa mesmo, aquela técnica do olhar. Todas as casas tinham um dinossauro quebrando uma ponte. Não sei se você lembra disso. Essa do dinossauro eu acho que eu já vi. Agora a outra da menina. Da menina, tinha um menino. São 4 quadros que eu acho que o povo passou vendendo. Tinha esses quadros mas na minha casa não tinha esses quadros. Na minha casa tinha um quadro de bronze. Ele é feito no bronze de uma baiana do acarajé. E aí, quando eu comecei a fazer o curso de arte, há muito tempo, a professora perguntando qual a primeira imagem, assim, em relação a telas que você tinha na memória. Ali que eu me dei conta da importância do meu pai para a gente ali. Então, ele tem um primo que morava em Salvador, e esse primo, mesmo minha mãe sendo assembleiana, né? A Assembleia naquela época era muito rigorosa. E não respeitava as tradições. Mas na minha casa era o quadro que tinha na minha sala e está lá comigo. O pai faleceu há pouco tempo, 6 meses, estou no luto ainda, mas Deus está cuidando, está curando. Mas na minha casa tem esse quadro. Porque assim, a arte sempre teve muito ligada. E Painho, ele fez curso de rádio. Eu tenho primos que são radialistas. Painho construiu um rádio. Era o seu sonho, você comentou eu tinha sonho de ser, né, com essa voz, locutora. Mas eu tinha vontade de ser locutora. Mas manhã não deixou, porque achava que aqui não era o lugar para a menina estar ali, mas sabe? O microfone não se afastou de você, pois amiga. É, menina. E aí eu fiz teatro e na minha profissão, que eu sou professora do município, trabalho na escola Clélia, com arte já há algum tempo. Eu costumo dizer assim que eu conquistei esse espaço lá, né? Os professores respeitam muito a disciplina. E todo mundo sabe da importância que a arte tem para o desenvolvimento do adolescente e da criança. Então eu tenho esse meio e sou também uma das fundadoras do Mutirô, né? Do Mutirô. Chegou aonde eu queria. Eu queria que você explicasse um pouquinho, porque eu também, graças a Deus, estou participando do movimento,
mas tem muita gente que não conhece, Sim, não sabe o que que é. Explica um pouquinho o que que é o Motirô, Kátia. sim. Eu trabalhei eu conheci você lá como coordenadora do Departamento de Cultura, lá junto com o Ramiro, né? Aham. E Ramiro tinha essa vontade de ter uma ONG. Eu já participava de algumas ONGs, já fui coordenadora de arte da ONG ABEPS e já fazia esse trabalho artístico na ONG, que era mais voltada para o trabalho social, né? Não era só cultural, enfim. E aí nós nos reunimos, alguns amigos. Eu lembrei da ideia de Ramiro e eu tinha essa vontade também, já tinha essa experiência. E aí lembrei de alguns, do Gil e do Sil, que é Gil Bahia e o Sil Farney também. Nós nos reunimos, assim, vamos criar um grupo de arte, um coletivo, para a gente fomentar e ajudar na arte Teixeira, sem ter vínculo com o poder público Sim, diretamente, sim. nosso, enfim, algo cultural, pensando especificamente na cultura e na arte. E aí, juntos, nós criamos o coletivo das artes no primeiro momento. Depois, eu pesquisando. Gente, eu queria uma palavra que sintetizasse todo esse nosso objetivo de coletividade. Né? E aí veio a palavra Motirô, que é uma palavra tupi-guarani, uma palavra indígena, né? Que é a união de pessoas que plantam juntas para colher juntas. Olha, eu não sabia, interessante, Kátia. Eu achava o nome muito bonito, mas eu não sabia o significado. Então, Aí, no dia que a gente foi lá para a abertura da geladeroteca, lá no Mercadão. Mercado Municipal, eu vi o significado, eu falei, nossa, que coisa linda. Eu já achava o nome bonito, mas é muito, muito lindo. e eu falando com o Tiago, um cantor, artista que sempre nos ajuda, ele falou assim, eu queria ter tido essa ideia, porque eu acho muito bom. Ele é design e tudo. Ele falou assim, eu queria ter o nome é muito bom. E aí eu apresentei para o Ramiro, e ele falou assim, não, é isso. Aí a gente foi chamando outras pessoas, né? E a gente tem um corpo administrativo, alguns já fizeram sua parte ali, e as pessoas às vezes têm dúvida em relação ao Motirô, assim, não, como é que é? Como é que eu faço parte? Tem momentos que a gente precisa de algumas pessoas ali, elas vêm, fazem parte naquele momento e contribuem de alguma forma divulgando, não necessariamente ali na lida do dia a dia, mas a gente tem aqui em Teixeira, os artistas abraçaram muito, e assim, nós temos parceiros incríveis. E a gente já está desde 2016, foi em 2016 o pensamento ali, 2017. Eu estava chegando, e depois, praticamente chegando em Teixeira. E depois a gente conseguiu a certificação, a gente é uma ONG cultural em Teixeira de Freitas, com CNPJ, né? A gente tem toda essa estrutura, né? E conseguimos uma parceria maravilhosa com o Shopping Pátio Mix, que é a parceria da Galeria de Arte, que é a primeira galeria de arte em Teixeira de Freitas, que dá oportunidade para o artista expor ali. A gente tem também a Geladeroteca, que é a primeira, assim, foi lá na Câmara, depois a gente foi para o outro shopping, o Shopping Teixeira Mal. Então, a gente tem nos dois shoppings assim, um trabalho cultural muito bom, além de vários projetos antes da pandemia. A gente tinha workshops, a gente tinha oficinas, tudo no voluntariado. Né, as pessoas iam chegando. É essa coletividade, sabe? Vamos fazer um workshop? Tem pessoas ali que, que nos ajudam naquele momento. Aí tem outras que nos ajudam em outro momento. A gente quer, na verdade, ajudar o artista a construir alguns projetos para poder não ser mais tão voluntariado. Né? A gente sabe que o artista ele precisa comer, ele precisa beber, né? Mas o trabalho do Motirô é essa questão mesmo de valorizar o artista local e falar assim, tem artistas aqui em Teixeira, divulgar, né? O trabalho. De fazê-lo conhecido. Sim, porque sim. A gente sabe o quanto... Eu estou em Teixeira há pouco tempo, 8 anos mais ou menos, mas a gente sabe o quão Teixeira é rica de artistas. É muito. E eu percebi isso participando desses momentos, Uhum. né? Indo a eventos do Motirô, hoje participando com vocês. E nós agradecemos ao Motirô, nós aqui, Rádio Web Pestalozzi, porque é a segunda ou terceira pessoa que participa do movimento artista, que participa do movimento, que vem estar conosco. Nós trouxemos aqui uns meninos do rap. O Flavinho e o Joab. Os meninos são do hoje rap. da já ONG Acuba. Isso, a Cuba. Vieram, falaram da
da exposição deles, foi maravilhoso. Hoje nós tivemos a Laís, que eu conheci lá no Motirô, Sim. na geladeiroteca, e agora eu quero te perguntar, como que funciona essa questão da geladeiroteca? Então, a geladeiroteca também é uma ideia nossa de ajudar o meio ambiente e fomentar a leitura e ajudar as pessoas a ler. Hoje, infelizmente, em Teixeira de Freitas, nós não temos uma biblioteca pública aberta. Aconteceu aí, não sei o que foi, mas hoje a gente não tem. Mas a gente tem esses pontos de leitura. E como é que funciona? A gente consegue uma geladeira que ia para o lixo, que ali fica ali no lixo não sei quanto tempo jogada no meio ambiente. E a gente tira essa geladeira desse lugar de lixo e a gente plota essa geladeira com a logo do Motirô, com a poesia da Sinara Novaes, que é uma poeta aqui de Teixeira de Freitas. Ela fez a poesia própria para o projeto. E hoje, esse projeto, as novas geladeiras plotadas, além do poema da Sinara para a geladeira, a gente tem um poema também que ela fez em homenagem a Ramiro, lá em 2017. Então, a gente, como o Ramiro foi um dos nossos fundadores, nosso presidente de honra assim, do Motirô, a gente pensou em fazer dessa forma, em colocar esse poema da Sinara nessas novas geladeiras, como a do Mercadão já tem esse poema do Ramiro. Então, a gente... E aí, como faz para ter livros lá? É você doando o livro. Na geladeiroteca, você pode doar quantos livros, né, de literatura que você quiser e pode pegar também. O interessante é que a gente ainda tem aquela coisa do, eu tô com um livro, é meu. Né? Mas se você leu, compartilhe saber. A logo assim, do Motirô, uma frase que a gente fala muito, é compartilhe saber. Né? Então, você pode levar seu livro lá. Tem gente que pega uns 5, aí ontem... Eu falei assim, mas está dando certo a gente falar tanto que as pessoas têm que compartilhar. E ontem, na sala de aula, um aluno falou assim, professora, eu te vi lá no Mercadão, com o pessoal, eu vi a geladeira lá. Que legal. Aí ele falou assim, eu peguei 5 livros. Meu coração chegou, meu Deus, não vai deixar livro nenhum, 5. Mas eu vou doar 15, professora, porque eu cheguei em casa, eu vi que eu já tinha lido alguns livros, eu vou doar, eu vou levar lá 15 livros. Eu falei assim... Aí é nessa hora que você fala assim, a sementinha o trabalho tá dando certo. Tá sendo plantada, tá dando certo. E aí outro dia, a gente assim, porque desanima, sabe? Josi, às vezes desanima. Aí outro dia a gente estava muito desanimada com a geladeiroteca do shopping lá, porque veio uma enchente, ela passou por 2 enchentes. Aí agora a gente revitalizou. Por que a gente está conseguindo revitalizar? Porque nós concorremos agora em 2021 com um edital, eu acho que até a Pestalozzi também, da Justiça de Pequenas Causas, e nós conseguimos o valor para esse projeto. Então, assim, a gente agradece mesmo o Juizado de Pequenas Causas em Teixeira de Freitas, porque de ter feito esse edital para as ONGs, e a gente participou, a gente viu lá o edital, e foi no momento que eu estava vivendo um luto, um momento, cada um com um problema seríssimo no Motirô. E aí, turbulência, assim, eu falei assim, gente, a gente tem um projeto da geladeiroteca que já está pronto e a gente só vai ajustar de acordo com o edital. Assim a gente fez e nós fomos selecionados, ficamos muito felizes. E é isso que a gente está conseguindo revitalizar essas geladeiras e comprar alguns livros, inclusive de artistas, de escritores daqui da cidade. A gente conseguiu comprar livro de alguns artistas, de alguns escritores daqui, escritores de fora. Então, assim, na revitalização do shopping agora, que foi dia 11, perdão, foi um momento tão encantador, tão gostoso. E o Wesley estava lançando um livro lá. E assim, a gente juntou todo mundo ali e a gente conheceu, inclusive nós estamos apadrinhando, pedindo pessoas que queiram apadrinhar as geladeirotecas, que nos procure. E aí, menina, quando eu falo que Deus é Deus, e aí a gente estava procurando essa pessoa, chegou a menina, a gente tinha comprado alguns livros, e ela começou a ver os livros. Nossa, eu tenho vontade de ter esse livro, tenho vontade de ter. Eu falei assim, eu gosto tanto de ler. Eu falei assim, você quer ser a madrinha da geladeiroteca aqui do shopping? Ela não, ela falou assim, você falando que gosta de ler e tal. Ela, eu quero. E aí a menina, ela já tem um conto lançado. Ela é sobrinha de um escritor aqui da cidade
E ela tá super feliz, Gente. né, a Dani, e para poder participar. Sim, e esse padrinho, como que funciona apadrinhar uma geladeroteca? Porque a gente percebeu, assim, que nós, o que a gente faz, nós do Motirô? A gente, uma vez por semana, a cada 15 dias, nós precisamos ir nesses pontos para ver como é que tá. Às vezes as pessoas, alguns pegam e Não colocam devolvem, apostilas, não colocam. muita apostila lá, e a gente faz essa limpeza, sabe? Sim, E colocar sim. mais livros, Sim. fazer esse contato de doação, porque às vezes... Pensa aí você agora, você não tem um livro lá na sua casa que está lá no cantinho que você já leu e você está lá? Tenho. Então, outras pessoas podem ler. Então, assim, é de falar com um amigo, né? Vamos lá, doa um livro e tal. Então, assim, o projeto, a gente já temos no IF Baiano, revitalizamos agora do IF Baiano. Temos um na comunidade Arara, né, que é muito interessante. A professora faz um trabalho lindo lá. Então, se você tiver livros, principalmente para crianças, para incentivar a leitura, doe. Nós temos o do shopping. Hoje nós vamos com a presença de Josi Axson. A gente vai com um ponto lá na ONG Escutamente, que é uma ONG maravilhosa, gente. Chame Josélia para uma entrevista aqui. Nossa, porque ela é um trabalho psicológico voluntário. É muito bom, ela ajuda muito a comunidade. Então a gente vai estar com essa geladeroteca lá. E vamos para o Duque de Caxias, para a escola do Duque, com a professora Liliane, que é a diretora da escola. Temos no Henrique Brito, que revitalizamos recentemente, e tivemos um pedido agora da CAT, do Não Calha Arte, lá para o bairro Liberdade. Já conseguimos a geladeira e vai ser plotada lá no Liberdade. Então vai ser na praça, uma pracinha lá. Que tem e na a CAT vai ser a madrinha dessa geladeira. E como é que faz? É isso. Nos procure. Vai ficar perto da minha casa. Então, tá vendo? Então a gente tem alguns relatos muito interessantes de pessoas que estão... Porque o livro físico, eu acho que ele nunca vai perder esse encantamento que tem com a gente, né? É igual o cinema, né, Kátia? Não perde. Por mais que a gente tem a possibilidade, né, de assistir na TV, aquela TVzona grandona e tal. Mas, gente, o clima de um cinema é diferente. Não é igual o livro físico. Então, assim, muita gente gosta do livro ali. Esqueci até o nomezinho daquele. Minha filha tem, né? Tem os e-books, que tem no celular. Isso, que tem no celular, mas é um outro que parece um computador, assim. Esqueci o nome. Aí ela tem, mas mesmo assim ela ainda tem uns livros físicos. Então, a gente quer incentivar a leitura, quer que os jovens leiam. E tem muito jovem que lê. E a gente precisa apresentar outros livros também para eles. Então, o projeto da Geladeroteca, que foi algo que nasceu do nosso coração, assim, de uma forma simples, principalmente pensando no Ramiro, porque o Ramiro, gente, eu não sei como que aquele homem conseguia ler tanto, né? Ele lia no encantamento, uma sabedoria. Gostava e demais. Tem a biblioteca de Ramiro, é encantadora, né? Tá lá ainda intacta. Dona Marisa é uma querida, a Maíra e o Pablo. Então, assim, principalmente pensando nele, sabe? Quando eu vejo relatos de alunos, igual a gente foi lá no Henrique Brito, quando a gente levou aqueles livros que colocou ali, os alunos ficaram querendo pegar para poder, já pensando em qual outro que ia ler. Eu falei assim, gente, é isso que Ramiro queria, sabe? Incentivar a leitura, e a gente conseguiu de uma forma simples, mas que é dispendiosa. Como eu te falei, o Motirô participou desse edital. Além desse edital, nós fomos contemplados em 2021 como um dos pontos de leitura da Bahia. Nós estamos no mapa da Bahia de pontos de leitura. Nós fomos agraciados, né, como um dos 12 pontos de leitura na Bahia que incentivava a leitura na época da pandemia. Então, a gente, pelo Coletivo Oxe, nós fomos, inclusive, a gente participou, né, fizemos um vídeo, participamos de live do Coletivo Oxe, lá de Feira de Santana, e nós estamos no mapa. Se você procurar pontos de leituras no mapa da Bahia, você vai ver lá, Coletivo das Artes Motirô, com a Geladeroteca, com a Teixeira de Freitas. E por conta disso, um escritor nos viu lá e ligou para a gente para doar 70 livros dele, né, para o projeto. Então, assim, é um projeto daqui de Teixeira. Então, se você tem livro em casa, vai lá, doa. E aí você fala assim, às vezes a gente fica assim, poxa vida, tem gente que só doa apostila. Aí um dia eu cheguei na geladeira do shopping, tinha apostila
lotada de cima e embaixo. Eu, Jesus, e agora? Aí ligo para uma colega que também fazia parte e fala muito do meio ambiente. Paloma, me ajuda aqui. E você sabia que tem uma empresa em Teixeira que você pode vender papel e eles levam esse papel para a empresa de Salvador para transformar esse papel num novo papel. Eu não sabia. Fica ali em frente à UPA, né? E aí eu não lembro agora o nome da empresa, mas você vê um bocado de ferro lá, como se empresa de reciclagem, mas eles compram papel também. Então, aí você fala assim, o valor é pouco, o papel é o valor mais barato, mas quando eu penso que no outro dia a gente tirou 66 quilos, ou foi 70 quilos de papel e levamos, às vezes fala assim, não vai compensar nem a gasolina que você está levando, mas você está tirando do meio ambiente. Você está transformando isso em um novo papel, sabe? É nossa casa. Uma questão de consciência, né? Uma questão de consciência. Então é isso que o Motirô faz, sabe? Com todos, geralmente nas entrevistas é Kátia que está lá, mesmo ficando, mesmo tremendo um pouco. É sempre eu, mas a gente tem inúmeras pessoas que fazem parte. A gente tem pessoas que nós estamos juntas, que nós nos amamos, que nós nos respeitamos o momento de cada um, porque não é fácil, viver de arte não é fácil. E como eu te falei, é um trabalho voluntário que eu tenho o meu trabalho formal, né? Mas tem alguns artistas que para sobreviver no dia a dia é muito difícil. Então a gente sobrevive da sua arte. Então a gente entende e a gente tenta entender o processo do outro e principalmente nós nos amamos, nós nos respeitamos. É um grupo, principalmente ali no administrativo, nós nos amamos, nós respeitamos o dia a dia de cada um, o que cada um está passando. E a gente, quem vai chegando, a gente vai também pensando nas limitações. Né? Quando o artista fala assim, eu não gosto de dar entrevista e tudo, a gente respeita. Né? E assim, é isso que nos ajuda no dia a dia de continuar com o projeto. Porque às vezes dá vontade de chutar o pau da barraca mesmo, mas dá força. E isso é natural que aconteça com a gente, né? Principalmente quando a gente trabalha, Kátia, com pessoas, né? Com a própria arte, né? Que tem muita gente que acha que a pessoa que vive só da arte, a gente pergunta para ele assim, mas você trabalha no quê? Um cantor da noite, por exemplo, uma pessoa que toca em bares, restaurantes, a pessoa fala assim, mas você faz o quê? Eu faço isso. Como se aquilo não fosse uma profissão, como se ele não vivesse daquilo. Ele tem que ter uma outra opção. Ótimo se ele tem e toca só no final de semana. Mas se ele não tem, é uma profissão para ele também. Sim, sim. Né? A gente precisa. A arte tem um poder transformador. E o poder é tão transformador que eu gostaria de convidar vocês até o dia 4, lá no shopping, tem a exposição Entre Mundos, da Nicole Afonso. Lá em fevereiro, nós abrimos as inscrições para a galeria. Né? Como eu falei, uma parceria lá com o shopping Pátio Mix. E nós tivemos várias inscrições, e essas inscrições aqui a gente está no calendário 2022 e 2023, a gente tem ainda artistas até para o início de 2024, porque a exposição fica um mês, em torno de um mês de exposição, e a gente está lá agora, começou dia 11, a exposição Entre Mundos, da Nicole, e a Nicole... Vamos tentar trazer a Nicole aqui? Vamos tentar. Vamos tentar. E a Nicole não é muito de dar entrevista, não. Então, assim, mas a gente tenta. Então, Nicole é uma querida, uma menina daqui de Teixeira. Ela faz esculturas e pinturas, e ela traz esse mundo da arte, do inconsciente e do consciente. E ela fala do quanto a arte a ajudou nesse processo de momentos difíceis que você passa, principalmente com ansiedade, de superação. Então, assim, vão lá, tem o folder explicando a biografia, a exposição, o que é o Motirô, o que é a galeria. Assinem no livro, porque as pessoas entram lá e às vezes ficam com medo de assinar no livro. Assine. Lá na galeria hoje, Josa, a gente não tem mais uma pessoa que fique lá. Sim. Tudo é monitorado. Eu tenho aqui o Giga Monitor, né? Eu olho,
e vejo o que está Como é que acontecendo tá? lá na Tem galeria alguém agora. olhando? Né? Então, a gente tudo é monitorado, porque como é um trabalho voluntário, quando a gente recebeu a oportunidade da Lei Aldir Blanc, o que nós pensamos no primeiro momento para retornar na pandemia foi colocar monitoramento. Sim. Então, a gente tem um monitoramento, né, que ajuda o artista e nós, mas graças a Deus até hoje foi muito tranquilo tudo lá. O que não aconteceu de tranquilo, as câmeras mostraram que era tranquilo, né? Então, foram alguns equívocos. Mas, inclusive, o shopping já elogiou como uma das lojas que menos dá trabalho, assim, nunca deu. As pessoas... E aí eu tenho um colega que é viajado, mundo todo, e ele fala assim, olha, o que Teixeira de Freitas está fazendo para educar o povo, no sentido, não que o povo seja mal educado de forma alguma, Sim. no sentido de mostrar uma galeria que não tem ninguém e as pessoas vão lá, as pessoas olham. Olha, não mexe, não destrói, sabe? Valorizando a arte. Agora mesmo com o parque, o shopping está lotado, né? Uhum. E aí vários... Eu falo dos vários alunos meus, porque eu trabalho com meninos de 13 a 16 anos. Eles estão indo muito adolescente. Jovem. Professora, eu fui lá na exposição. Aí tem uns que você assinou no livro. Oh, eu esqueci, mas eu vou lá de novo. Tá linda a exposição. Aí teve uma que falou assim, professora, eu fiquei tão encantada com as obras da artista. Aí eu falei assim, gente, a semente está plantada sim, está nascendo e vai florescer. Essas crianças, quando crescerem mais, elas vão perceber a valorização da arte e que o artista tem essa visibilidade, tem um lugar para ele. O Cátia, você me sabe? fez lembrar agora de um texto bíblico que fala que muitas das sementes que a gente vai plantar, talvez a gente mesmo não colha. Isso. Mas filhos, parentes, amigos vão colher. E é isso que acontece com o Mutirô. A Sim. sementinha que está sendo plantada agora, a gente pode não colher agora, mas outras pessoas colherão. Sim, Né? sim. E por isso que é importante a gente plantar. A gente não desistir, né? E aí, a essa exposição da Nicole, e assim, como eu te falei, eu estou tendo uma oportunidade hoje, enquanto presidente do Mutirô, né? A gente tem esse momento, nesse momento eu estou, mas enquanto participante do Mutirô, eu tenho conhecido pessoas que têm me agregado tanto e têm me ajudado tanto. A exposição da Nicole, a Nicole mesmo, falando com ela, essa questão do consciente e subconsciente, porque assim, eu nunca tinha passado por um luto. A gente não é fácil, a gente imagina que vai superar de uma forma, mas cada um tem um jeito de perceber. Recebe aquilo e trabalha aquilo de um jeito. E eu acompanhei muito de perto meu pai na luta contra o câncer, que foram 6 meses, né, quando da descoberta até a morte. Uhum. E aí, no primeiro momento, eu estava cuidando de todo mundo, mas esqueci de cuidar de mim, né? E aí, depois, o corpo fala, né? E aí, ele grita, o corpo grita, e o meu corpo gritou. E a arte e o Mutirô, principalmente, as pessoas falaram assim, igual a Laís falou, Cátia faz muita coisa. Dá um tempo do Mutirô, mas é esse movimento artístico que está me sustentando. Primeiramente Deus, mas eu digo isso. Sabe? É o que me sustenta. E Deus foi colocando pessoas assim que me falavam assim. Eu encontrei com uma moça que foi minha aluna e ela dançava, ela alegre e tudo. Eu falei com ela assim, o que te motiva, menina? Você alegra demais, você dança demais, o que é isso? Me ensina. E ela falou assim, olha para você ver, se não é boca de Deus. Eu passei por um luto, eu perdi meu filho com 19 anos para as drogas e foi a arte que me salvou, que tem me ajudado. E eu sou da área, eu falo isso com as pessoas, mas eu estava num momento tão difícil que eu não estava conseguindo enxergar. Não estava. E assim como ela, foram várias pessoas. Então, assim, a arte tem esse poder transformador, gente. Valorize a arte, valorize a criança quando ela está ali desenhando, cantando, coloque música para seu filho ouvir, incentive o desenho, mostre, sabe, a dança, mostre todas as linguagens da arte, porque a arte ajuda sim a pessoa a passar mais tranquilamente por alguns processos difíceis da vida. A gente tem aí vários psiquiatras, psicólogos que falam do poder da arte na vida das pessoas. A gente, claro que eu sou cristã, primeiramente a gente
sabe que é Deus, mas Deus nos deu a arte, nos dá essas oportunidades. Ele usa das coisas que ele permitiu aqui para poder nos ajudar. Sim, Né? sim. Tudo é com ele, nós temos essa consciência de que tudo está na mão de Deus, mas ele usa de tudo que ele deixou aqui, senão ele não teria deixado. Isso. Né? Então eu gostaria de agradecer a você, Kátia, por ter vindo aqui, e agradecer você porque você tem sido o canal para a gente trazer pessoas aqui. Isso é muito importante. Eu quero mandar um beijo para todos que nos acompanharam nesse dia de hoje. Nosso programa está chegando ao final. Eu quero pedir aqui o apoio do João para poder ficar na técnica para nós, para a gente poder encerrar esse nosso programa. São 10h05. Mais uma vez, amiga, muito obrigada pela sua participação. Conto com você outras vezes aqui, viu? O que Pode Danda deixar. sempre fala, minha amiga Danda, agora que a gente te encontrou, a gente não te larga mais, não. Mas Isso é muito bom. é uma honra mesmo. Eu confesso para você que é difícil, né? Vocês falam muito bem, mas a gente fica assim, né? Nervosa um pouco, mas é muito bom falar de arte, é muito bom levar arte, sim. Nessa caminhada minha longa, nesse meio artístico, eu conheço algumas pessoas maravilhosas, podem contar comigo, que elas com certeza virão para falar. Né? Então, assim, muito obrigada a vocês pelo espaço. Obrigada, Kátia. Obrigada a Laís, que esteve com a gente neste dia. Eu agradeço a você aí do outro lado que nos acompanhou ao vivo, mas que também vai nos acompanhar, porque fica salvo lá no Facebook. Você pode entrar, Rádio Web Pestalozzi, e você vai ver toda a entrevista do dia de hoje. Um beijo grande no seu coração. Nós terminamos o programa por aqui nessa terça-feira e amanhã a gente volta com a graça e o poder de Deus. Tchau, tchau. Rádio Web Pestalozzi.